As camadas infinitas do abismo são a manifestação física do caos e do mal, o ventre assassino e imprevisível do multiverso. Cada camada é um microcosmo único de terror. Em uma delas, geyseres de vapor escaldante fluem de planícies carnudas e tumorosas para céus turvos de nuvens carregadas de pus estragado. Cada camada apresenta uma face diferente, mas uma verdade permanece constante. O próprio abismo trabalha para destruir seus habitantes com uma paixão e tenacidade que pode ser melhor descrita como senciente. Certas criaturas conseguem prosperar no ambiente, contando com uma combinação de resistência e astúcia para sobreviver aos rigores do plano. Alguns são as almas corrompidas de mortais caóticos e maus, enquanto outros seres são gerados a partir do tecido do próprio abismo. Eles têm muitos nomes, mas no plano material são conhecidos por apenas um: demônios. Conjuradores imorais costumam convocar demônios do abismo para cometer atrocidades ou realizar serviços vis. Tais transações geralmente requerem magias de conjuração, deliberações tensas e alguns segundos de incerteza enquanto os efeitos mágicos seguem seu curso. Os devotos se esforçam muito para se proteger de seus servos conjurados, inscrevendo intrincados diagramas e aprendendo os nomes verdadeiros dos demônios antes de ousar invocar tais entidades sobrenaturais. No abismo, os mortais são os forasteiros. As criaturas nativas horríveis e balbuciantes gozam em meio ao caos, e seus números são infinitos. No abismo, os demônios não servem aos mortais como são obrigados a fazê-lo quando conjurados no plano terreno. Lá, eles os comem, escravizam e corrompem. Através de um truque mágico ou imposição de uma personalidade e vontade intratável, um demônio particularmente poderoso pode atrair ou escravizar uma camada do abismo, se tiver poder suficiente para tal, moldando-a em uma forma que espelhe sua própria natureza sombria. Assim, tal criatura se torna quase tão poderosa quanto um deus, alcançando um status semelhante à nobreza entre seus pares. As camadas fortificadas desses lordes demônios formam os principais campos de batalha de seus lacaios menos poderosos, pois os lordes do abismo constantemente tramam e guerreiam uns contra os outros. Os mais arrogantes se imaginam príncipes demoníacos, mas essas honras autoproclamadas não significam quase nada no abismo, onde os demônios mantêm o poder apenas enquanto podem mantê-lo. A Fraternidade da Ordem, uma facção com mentalidade de lei anteriormente estabelecida na cidade plana, de sigilo, rica em portais, estabeleceu há muito tempo um catálogo oficial de camadas abissais descobertas. Os cenobitas leais à Ordem constantemente atualizam e expandem compêndios iluminados de notas e lendas sobre esses lugares, vendendo as obras em mercados de sigilo, para financiar expedições patrocinadas pela Ordem ao abismo. Alguns desses volumes eventualmente chegam ao plano material, e daí para as mãos de conjuradores vis ou cultistas perversos que os tratam como leitura inspiradora, ou mapas para o poder inimaginável. O número de uma camada depende inteiramente de quando sua descoberta foi notada pela Fraternidade da Ordem, e não implica uma relação espacial, com classificações do tipo camadas inferiores ou superiores. As camadas mais profundas, entre aspas, do abismo, são aquelas que não têm conexão com Pazunia, a primeira camada, assim designada porque é a única camada coincidente com o plano astral e, portanto, o plano material e outros planos externos. Em tempos esquecidos, eras antes da ascensão dos mortais, os Oberifs governavam o abismo. De todos os seres da criação, só eles possuíam as defesas astutas e naturais para sobreviver dentro do reino áspero e aparentemente infinito do caos e do mal absoluto. Naqueles dias, quando o multiverso era jovem, as camadas mais profundas do abismo ainda estremeciam com os abalos da criação, os Oberifs
agrupavam-se na camada superior, a planície dos Portais Infinitos, onde governavam a paisagem árida de poderosas fortalezas de ferro situadas nas bordas de grandes rachaduras que levavam às camadas inferiores. Eles sondaram essas camadas com cuidado, raramente ficando muito tempo antes de retornar às suas cidadelas para fazer guerra uns contra os outros, ou se envolver em cirurgias e ritos profanos destinados a criar vida em sua imagem blasfema. As criações mais numerosas dos Oberefs, os Tanahi, serviram nos exércitos de seus mestres e em seus banquetes decadentes, mas também havia outras raças subordinadas. Os senhores coachantes e cacarejantes das fortalezas de ferro exigiam um suprimento constante de demônios servidores para se proteger e tomar os domínios e segredos do Oberef vizinho. Os vastos poços de reprodução dos Oberef Sibriacs se contorciam com vida nascente, e cada geração trazia inovação e depravação. A disputa dos Oberefs era apenas um fragmento de uma narrativa muito maior, pois os tempos antigos eram uma época de guerra, onde os primeiros conflitos entre a lei e o caos transbordaram dos planos internos para os planos externos, ainda em formação, e os planos materiais. A chave para este conflito primordial foi uma senhora Oberef descarada, chamada Rainha do Caos, que intimidou a maioria de seus rivais sob sua bandeira, levando os senhores desafiadores às profundezas do abismo inexplorado. A rainha colocou até os Tanahi ao seu lado, elevando seu servidor e consorte mais confiável, o poderoso senhor Tanahi Miska, a Aranha-Lobo, ao posto de Príncipe dos Demônios, nomeando-o primeiro entre sua espécie, aos olhos todo-poderosos dos Oberefs. A rainha e seu chefe entraram em campo do lado do caos, derrubando o conflito contra a lei. A selvageria das hordas demoníacas de Miska trouxe enormes ganhos em território e conversões, principalmente no plano material. Mundo após mundo caíram sob o domínio da rainha, e a cada vitória, o que antes era imutável tornava-se fluido. As leis da natureza tornaram-se memórias meio esquecidas de uma época mais sã. O caos ascendeu e o abismo ascendeu com ele. Eras de conflito finalmente chegaram ao impasse no mundo do plano material de Oerth, um lugar rico em magia e possibilidades inexploradas. Lá, no campo de Pesh, à sombra de um grande vulcão chamado Montanha Pluma Branca, Miska, a Aranha-Lobo, caiu em batalha contra os Duques do Vento de Aqua, criaturas leais do ar elemental. Esses descendentes de um antigo império que se estendia por mundos empregaram o cajado de 7 partes para prender Miska em uma prisão extradimensional em Pandemonium, roubando da Rainha do Caos seu aliado mais poderoso e o garantidor da cooperação tanárrica. A lenda da derrota e o potente artefato, que a gerou, se espalhou rapidamente pela Grande Roda, mudando para sempre a natureza do conflito. De volta à planície dos Portais Infinitos, a Aliança Oberef se fraturou, e a própria rainha recuou para as profundezas do abismo, buscando refúgio em um pântano fedorento chamado Pântano Fumegante. Sentindo fraqueza, os inimigos da rainha a atacaram. Das alturas de Arbórea, a rainha das fadas Morwell, da corte das estrelas Eladrin, ordenou que suas legiões de cavaleiros Gaeli lançassem um ataque devastador sobre a planície dos Portais Infinitos. Os senhores Oberef lutaram para manter suas fortalezas contra esses ataques, mas eles e seus escravos demoníacos morreram aos milhares, e não apenas nas mãos dos Eladrins. Pois neste momento, os traiçoeiros Tanahi explodiram em revolta aberta, derrubando seus mestres mesmo quando o céu fervilhava de celestiais voadores em armaduras douradas reluzentes.
Os visitantes celestiais pouco se importaram com as diferenças entre Obereth e Tanar'ri e mataram todos impunemente. Demônios de todas as variedades fugiram pelos numerosos poços e para as entranhas do abismo em uma infinidade de climas hostis. Alguns desapareceram para sempre, engolidos por vazios sobrenaturais ou mortos por outros refugiados. Outros prosperaram, conseguindo transformar camadas inteiras do plano às suas vontades. Os Tanar'ri eram especialmente excelentes em persuadir uma espécie de relação simbiótica com o abismo, e enquanto Miska, a aranha-lobo, tinha sido o único príncipe dos demônios, agora dezenas de Tanar'ri evoluídos disputavam o título. Quando os Tanar'ri recuperaram a planície dos portais infinitos e expurgaram os poucos guardiões Eladrin restantes, não havia dúvida sobre quem governava o abismo. Com a retirada da Rainha do Caos e a dispersão dos Obereths, o maior conflito entre lei e caos desmoronou no impasse desajeitado entre filosofias opostas que mais ou menos se manteve até a era atual. Mas alguns combatentes não podiam desistir da luta, pois a paz não estava em sua natureza. Muito tempo depois que os planos em geral se estabeleceram em uma paz desconfortável, demônios e diabos continuaram a destruir uns aos outros em grande número, suas batalhas tocando todos os planos inferiores e devorando incontáveis gerações. Esse conflito acabou se tornando conhecido como a Guerra do Sangue. E suas origens históricas no conflito entre lei e caos tornaram-se menos importantes para seus participantes do que sua tradição de brutalidade sem fim. Enquanto soldados de infantaria e generais lideravam conflito nos campos de batalha nos planos inferiores, a frente doméstica se envolveu em um conflito próprio, quando os poderosos Tanar'ri, que emergiram das camadas mais profundas do abismo como mestres de seus reinos, começaram a brigar sobre quem assumiria o governo de todos os demônios. Ao mesmo tempo, esses descendentes tanárricos vasculharam todo o abismo em busca de Obereths sobreviventes, a quem assassinaram em grande número na tentativa de apagá-los totalmente da história. Com o tempo, ficou claro que os Tanar'ri eram muito numerosos, muito ressentidos e muito caóticos para unificar sob um único governante. Então os demônios caíram uns sobre os outros com zelo, iniciando um conflito de demônios contra demônios que não é menos brutal do que a Guerra de Sangue, por toda a sua sutileza ocasional. É esse conflito que define o abismo moderno e molda a vida de seus miseráveis habitantes.